E aí, Sara, a gente tem agora a manifestação oficial do Partido dos Trabalhadores. Eu vou colocar aqui na tela, inclusive, o presidente do partido, o senador Humberto Costa, presidente ainda, né, em exercício, em final de mandato, ele que substituiu a Gleisi. Vamos ver aqui a manifestação do 17º Encontro Nacional do partido. Manifestação do Partido dos Trabalhadores em defesa do povo e da causa palestina. Não é possível virar os olhos às mortes de crianças em Gaza pelos bombardeios de Israel há mais de 20 meses e agora pela fome e doenças produzidas pelo bloqueio israelense. São crianças, 1/3 dos 55 mil palestinos mortos em Gaza e na Cisjordânia. No último dia 5 de junho de 2025, o presidente Lula declarou que na região não se trata de uma guerra, mas de um genocídio premeditado. Todavia, ainda há no mundo inteiro quem compre, venda e subsidie o complexo industrial militar de Israel como se isso fosse normal. O governo de Benjamin Netanyahu é acusado de crimes de guerra até por ex-embaixadores e ex-primeiros-ministros israelenses. Os crimes agora incluem assassinar civis desarmados e famintos que buscam auxílio humanitário e recebem balas e bombas. Por tudo isto, a militância presente no... Essa é a manifestação do Partido dos Trabalhadores. Aqui cortou o vídeo, acho que eles colocaram somente uma parte desse vídeo, mas nós temos o resto do conteúdo disso na matéria do DCM, que eu vou trazer agora aqui para vocês. Enquanto eu abro a matéria, vou pedir para vocês que contribuam com o Diário do Centro do Mundo e vou pedir para o Fabrício, nos bastidores, ver se eles, de repente, postaram no Instagram do PT em 2 partes. Se for em 2 partes, a gente pode ir atrás dessa segunda parte também. Tá, Fabrício? Dá uma procurada aí para a gente. Já estou abrindo aqui a matéria e vou ler a matéria para vocês para que depois a gente possa conversar com a Sara. O Partido dos Trabalhadores aprovou nesse sábado uma carta oficial solicitando ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a suspensão das relações diplomáticas e comerciais com o governo de Israel, liderado pelo sionista Benjamin Netanyahu. O documento foi lido pelo presidente nacional do PT, senador Humberto Costa, durante a 17º Encontro Nacional do Partido em Brasília, que reúne cerca de 1.000 delegados. A moção intitulada Carta de Apoio ao Povo Palestino reforça a posição histórica do PT em defesa da causa palestina e faz duras críticas às ações de Israel em Gaza. Não é possível virar os olhos às mortes em Gaza pelo bombardeio de Israel há mais de 20 meses e agora pela fome e doenças produzidas pelo bloqueio israelense, afirma o texto que cita o número de 55 mil mortos palestinos. O documento faz referência à declaração de Lula em 5 de junho, como a gente viu no vídeo, e a carta também menciona acusações de crimes de guerra contra o governo Netanyahu, inclusive por parte de ex-autoridades israelenses. Todavia, ainda há no mundo inteiro quem compra e vende e subsidia o complexo industrial militar de Israel como se isso fosse normal. Critica o texto, que recebeu apoio unânime dos delegados presentes. O PT endossa ainda a nota do Conselho Nacional de Direitos Humanos de 6 de junho de 25. A solenidade de abertura contou com a presença do embaixador palestino no Brasil, Ibrahim Alzeben, além de outras lideranças petistas como o presidente eleito Edinho Silva e os dirigentes Romênio Pereira, Mônica Valente, Walter Pomar e Miciara. O encontro, que segue até domingo, discute os rumos do partido e os desafios políticos para o próximo período. Sara, o PT se manifesta abertamente. Eu acho que o Lula já vem numa crescente, né, de mudança de discurso e trazendo muito, pautando muito a questão do genocídio. E, inclusive, a movimentação em torno da Associação de Manutenção e Preservação da Memória do Holocausto, que gerou grandes críticas por parte daqueles que se dizem sionistas de esquerda, dizendo que o Lula abre mão de algo que é da memória dos judeus, etc, etc, etc. A gente começa a se alinhar em matéria de discurso, Sari, eu quero te ouvir sobre 2 questões que são tão absurdamente interligadas. O movimento do Lula na mudança de discurso em relação a Israel e agora a movimentação oficial do Partido dos Trabalhadores, há 1 ano e pouco da eleição presidencial, também vai contra os interesses de uma extrema-direita que abraça Israel,
que abraça os Estados Unidos, que abraça Netanyahu. Como é que tu vê essa confusão toda e o perigo que tem por aí, e como que tu vê essa posição do partido também? Viaro, bom estar aqui com você nesse sabadão. Já tinha falado oi. Só te corrigir, é o meio-dia, sabadão é o nome do nosso programa, que começa às 17. Então, nós estamos aqui no pré-sabadão. Viário, eu acho que existe dentro do sionismo uma pressão enorme para o presidente Lula se manter numa posição de neutralidade, ou numa posição de omissão, que eu diria, porque neutralidade não, que existe um genocídio sendo gravado, filmado. Uma das retóricas mais comuns na Alemanha, eu que morei lá há 13 anos, das pessoas mais velhas, é dizer que não sabiam que estava acontecendo um holocausto. Então, isso é um argumento que hoje não é possível para nenhum líder se esconder através da ignorância. E essa não ignorância força posições, porque nós estamos vendo abertamente essas crianças morrendo, elas sendo mortas, as ajudas humanitárias. Nós tivemos a França dizendo que irá declarar, junto com o Reino Unido, na próxima Assembleia Geral da ONU, o Estado palestino como soberano. Então, nós temos uma mudança muito forte no mundo com relação e um enfraquecimento da posição de Israel. Eu vejo que o enfraquecimento de Israel vem com o enfraquecimento das próprias relações diplomáticas com os Estados Unidos. Eu não acho que tudo isso seja por acaso, esses fatores. Nós temos uma União Europeia cada vez mais hostil ao presidente Trump, que está vendo que os Estados Unidos não é um grande parceiro, mas muito mais um concorrente desleal. Nós temos a comunidade europeia, nós temos o próprio rei Charles se negando a encontrar com Trump, e agora na Escócia. Então, nós temos aí um isolamento americano, e eu acho que esse isolamento americano, ele está provocando um isolamento israelense, porque somos todos um. Nós temos que lembrar que Israel é um enclave americano no Oriente Médio, ele é um projeto colonizador da Europa e dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ali, as pessoas que moram em Israel, a grande maioria é a Jenny Smith, do Texas, é a Juliana Cohen, de São Paulo, o russo, entendeu? São pessoas que não são nativos dali, elas foram chamadas para um projeto de população ilegal, né, daquelas terras, de ocupação daquelas terras, e alguns já nasceram lá e são, de fato, originários daquela terra, mas a grande maioria é uma imigração convidada, a qual é dada cidadania a custo de que os palestinos não tenham sequer passaporte. Esse é o custo. Então, é um projeto colonizador dos Estados Unidos, e eu acho que essa alienação do Trump, através do tarifaço, que não é apenas com o Brasil, e que é grande parte, uma estratégia de reformular a economia mundial, né? Eu crio uma coação econômica para te obrigar a entrar na mesa de negociação comigo de maneira subserviente. E com o Brasil tem um elemento a mais, é sequestrar realmente a economia, como criar uma indisposição com as instituições brasileiras, como o próprio Alexandre de Moraes coloca, e como o Dino coloca, o que ali você tem é uma coerção para entrar, para poder liberar, para anistiar os golpistas, inclusive Jair Messias Bolsonaro, um genocida e um golpista, que é como ele vai ter que ser lembrado nos livros de história. Então, eu vejo que essa carta do PT, o PT teve muito pouca coragem até agora de se manifestar. Eles assistiram de tudo, o PT e o pessoal tiveram que assistir de tudo e tiveram muito, muito pouca coragem para falar da Palestina. Demorou muito, 20 meses de genocídio. Quantas vidas perdidas vieram? Quantas pessoas passando fome? Era tão óbvio o que está acontecendo ali. E acho que agora é porque é um momento político de ruptura com os Estados Unidos, talvez tenha produzido um consenso interno dentro do PT de que eles poderiam peitar a bancada do sionismo e a bancada ultradireita, né? Que a ultradireita agora se alinha absolutamente com Israel e os Estados Unidos. Então, acho que, assim,
no jogo geopolítico, faltou muita coragem para o PT, muita coragem para a esquerda, muita coragem para o PSOL. Mas antes tarde do que nunca, acho que vamos ter que ver sim. E eu imagino que essa carta ela seja para abrir caminhos para que o Lula tome realmente essas sanções. Imagino que o presidente Lula, de punho próprio, abrindo essas sanções contra Israel, seja muito difícil com as elites sionistas brasileiras e as elites sionistas internacionais. Então, eu imagino que essa carta, na verdade, não é nem um pedido ao Lula, é um apoio ao Lula para que ele tome a decisão que ele já queria fazer e que o Gustavo Petro fez com uma grande... Eu tive a honra de conhecer o Gustavo Petro pessoalmente, ele recebeu a gente junto com o Wikileaks na Colômbia, na Casa Presidencial, um homem de extrema simplicidade, nos recebeu de extremo respeito e consciência, e acho que é muito importante que o Brasil siga os passos dos justos. Nós estamos sendo, inclusive na Alemanha agora, críticas, porque a Alemanha não está se juntando à intenção da França e até do próprio Reino Unido, que é parte do genocídio na Palestina, que é algoz do genocídio, que manda, a partir da ilha de Cipros, inteligência, aviões de inteligência, que boicota as ajudas humanitárias. E eu vou te falar, uma das razões pela qual eu fui exonerada foi a minha posição com a causa palestina. Eu fui inquirida sobre a minha posição sobre a causa palestina. Então, é um risco você ser a favor da causa palestina. As pessoas do Palestine Action no Reino Unido, elas são hoje classificadas como terroristas, por defender o direito de existir. São pessoas que eu conheço, inclusive, assim, da militância. E você, pelo simples fato de apoiar, qualquer pessoa que fale assim, eu considero o trabalho da Palestine Action legítimo, você já está sujeito a uma prisão de quase 14 anos no Reino Unido. Então, não vamos esquecer. Então, eu acho que o Trump está colaborando com seu isolacionismo também eu acho que é a prova viva de como o apoio a Israel é intrincado com o apoio americano. E esse apoio americano erodindo, Israel erode também. E a gente vê movimentações diferentes. Claro que existe uma escalação do genocídio, mas eu não acho que essa seja a grande preocupação do Macron, não acho que essa seja a grande preocupação de nenhum chefe de Estado europeu. É sim a do Lula. E eu acho que o Lula não encontrava, da perspectiva dele, talvez ele ache que as condições políticas daquele momento eram arriscadas, do que ele chama de risco, e eu acho que essa carta do PT, ela é muito mais um apoio do que realmente um pedido. Não imagino que ela tenha sido lançada sem que existisse uma coesão ali dentro do governo. E o Humberto Costa, ele é sempre muito coerente também. Ele é uma pessoa que tem muita coragem, até onde eu vejo, de se manifestar e de receber. Ele é um parlamentar que tem, até onde eu vejo, que tem grande escuta com o de fora. O Humberto Costa também nos recebeu lá, na campanha do Assange Livre, conversou com a gente, inclusive passou no Senado brasileiro uma resolução a favor do Assange. Então, eu entendo o Humberto Costa ali, um político muito antigo, muito experiente, e que tem, ao contrário de muitos políticos, uma escuta para as causas do mundo e uma visão geopolítica mais ampla. Eu senti isso no Humberto Costa. Então, acho que ele é a pessoa certa, ele pode estar nessa liderança aí, né? Ele está na liderança aí dessa carta, e eu não acho que é uma mera coincidência também, não, dentro do trabalho dele que eu observo.